Olá, seja bem-vindo ao VSH Cast, o maior podcast sobre M&A do Brasil. Eu sou Cláudia Guadanin, jornalista e host do episódio de hoje. Eu recebo Eric Ittner, CEO da VSH Partners, para uma conversa sobre as lições da fusão fracassada entre Honda e Nissan. O que empresas menores podem aprender com o caso? A VSH Partners é uma boutique de M&A especializada em venda de empresas com faturamento superior a 30 milhões de reais anuais. Em fevereiro, a Nissan e a Honda anunciaram o fim das negociações para formarem uma montadora de veículos avaliada em 60 bilhões de dólares. As intenções entre as duas multinacionais foram anunciadas em dezembro de 2024, mas logo se complicaram por conta das crescentes diferenças entre os grupos, especialmente sobre o equilíbrio de poder na União. Na conversa de hoje, falaremos sobre como esse exemplo, que foi tão comentado no mercado de M&A, traz alertas importantes para companhias de todos os portes, inclusive as menores e médias. Eric, obrigada novamente pela sua presença. Essa conversa, então, acho que a gente inicia lembrando que o cancelamento das negociações entre a Nissan e a Honda ocorreu depois que a Honda propôs assumir o controle total da Nissan, tornando a Nissan subsidiária. Então, houve esse problema, o cancelamento aconteceu. Mas se tivesse ocorrido, essa fusão teria criado o quarto maior grupo automotivo do mundo em vendas, depois de Toyota, Volkswagen e Hyundai. A pergunta que eu te faço é comum esse tipo de problema acontecer num processo de fusão, de aquisição, numa negociação assim, mesmo que para empresas menores? Sabe que, coincidentemente, hoje de manhã eu estava numa reunião com o diretor de M&A de uma companhia que a gente está negociando, e eu estou pelo sell side, a gente está representando a parte vendedora, e esse diretor de M&A, né, obviamente, está do lado comprador. Não é uma fusão como o que se tentou fazer nesse caso que você está trazendo, mas é uma aquisição. E uma das coisas que eu falei para ele é que eu tomo um cuidado enorme sobre a forma como eu me comunico, de maneira escrita e também a forma verbal. Porque é uma informação mal colocada, é uma linha mal redigida, uma entonação que do outro lado não recebeu de uma maneira amistosa, que você pode perder o deal, você pode realmente comprometer toda a negociação. Então, por isso que é importante o profissional de M&A, realmente a figura do expert em M&A assessorando os empresários, assessorando os executivos, para que se tenha uma tratativa e esse conjunto ordenado de atos, que é o M&A, ele tem essa fluidez, tem essa fluência, tem esse encadeamento de passos para que o resultado final seja realmente atingido. Então, o ego e a vaidade está dentro de todos nós. A gente não pode querer dizer que eu acordo para fazer negócio, o ego e a vaidade ficam lá no quentinho todo dia. Nós somos seres humanos, temos sentimentos, a gente sente calor, sente frio, a gente sente raiva, a gente sente felicidade. E eu vejo que muitos bons negócios se perdem por questões sutis como o ego e a vaidade. Então, eu penso que a gente não sabe de detalhes da transação, mas são aspectos que realmente acabam muitas das vezes inviabilizando uma comunicação truncada, uma falta de gentileza, uma forma inadequada de você expor as tuas ideias, os teus objetivos e os próximos passos. Além desses aspectos que você trouxe aqui com muita clareza, quais outros cuidados são essenciais para serem tomados nesse tipo de processo de negociação que a VSH Partners já está atenta? O M&A ele tem uma certa liturgia, ele tem começo, meio e fim. Eu vejo que muitos casos se tenta inverter um pouco a lógica, muitas vezes, sob o argumento de uma emergência. A gente sabe que a Nissan tem aí uma demanda por capital que é premente, né? Isso é fato. E muitas vezes a
pressa acaba inviabilizando os negócios. Então, além dessa questão da comunicação que eu trouxe há pouco, ter esse cuidado, essa polidez, essa gentileza, que não tem nada a ver com você deixar de ser firme muitas vezes numa negociação, de você se posicionar, mas existem formas de se fazer isso. O outro ponto é realmente cumprir a liturgia do M&A, é ter esse conjunto ordenado de atos, esse procedimento que, sem sombra de dúvidas, é fundamental para que um M&A seja bem sucedido. Sim. E de que forma que a VSH Partners trabalha para contribuir com o sucesso das negociações e mitigar qualquer tipo de risco de encerramento de possibilidades como foi essa, assim, né? Além do que você comentou, também quanto tempo leva. É importante a gente respeitar que existe um processo de tempo que tem que ser levado em conta. É demorado? Alguns negócios são mais rápidos? Como faz? Como que funciona? Isso tem uma variável, né, que obviamente está ligado ao tamanho do deal, tamanho do negócio. A pauta aqui, né, são empresas muito grandes, né, são bi de dólar aí na mesa. Eu acho que tem o facilitador nesse caso, que seria a questão cultural. Ambas as companhias são japonesas, o que já facilita bastante, porque a gente fazendo M&As no país, dependendo do estado para o estado, assim, são países diferentes. Assim, o choque cultural ele é enorme. Mas um ponto que realmente é super importante em relação a esse tipo de negociação é a gente sair um pouco do excesso de e-mail, sair um pouco do excesso de formalidade, sair um pouco da frieza que muitas vezes o ambiente corporativo nos impõe, e ir para o olho no olho, né? Ir para as negociações presenciais. Você ter uma condição mais honesta e verdadeira de captar o que o outro está tentando transmitir. Então, essa abertura ela é fundamental para o negócio ser bem sucedido. Então, tem que pegar o avião, tem que ir para a reunião presencial, tem que puxar uma pauta, não dá para deixar solto, tem que ter objetivos claros em relação a essa pauta e todo mundo tem que estar comprometido. E a transparência nas negociações, né? Não dá para ter esqueleto no armário, porque isso vai desmotivar quem está do outro lado da mesa a seguir com a negociação. Então, se tem problema, por uma questão, né, de boa fé mesmo, expõe quais são os problemas, expõe quais são as fragilidades. Tem muita gente que acredita que, mas se eu falar o que não é tão bom, o outro lado vai usar a informação e vai, de repente, cometer um abuso e vai desequilibrar o negócio. Sendo que muitas das vezes é o contrário, né? Aquele ponto que de repente não era tão confortável num primeiro momento, a partir do momento que você dá visibilidade para ele, aquilo ali te libertou e você está com um hiperfoco nas questões que são principais e mais importantes para que o negócio aconteça. Então, M&A tem muitos aspectos matemáticos, financeiros, mas tem... como qualquer relação humana, as questões aí que transcendem a planilha do Excel. Pessoais, né? Que são pessoais. E dentro dessa reflexão que você traz, imaginando assim um processo de fusão. Quando uma fusão acontece, um sócio novo entra, né? Um negócio novo se constrói. Quais são as dicas que você dá para ter também a elegância, o cuidado nesse trato desse cenário novo? Fusão é um desafio maior do que uma aquisição, na minha opinião, né? A gente teve a oportunidade de liderar operações tanto fazendo aquisição, ou seja, na ponta do buy side, quanto vendendo como sell side, e também juntando dois grandes grupos para se formar um grupo maior ainda. O maior desafio, na minha opinião, em relação à fusão é definir bem as regras do jogo. Isso se chama governança corporativa. Que muita gente fala, a gente vê muita palestra, tem muito livro, muito artigo no LinkedIn, mas eu penso que a pessoa que realmente tem propriedade para falar de governança é quem realmente estrutura operações em que a governança é a base e a diretriz para que o negócio consiga parar em pé no dia seguinte após a transação. E a governança, tirando a parte mais teórica da coisa,
para mim, é quem manda no quê? Né? Quem manda em qual parte da empresa? Então, tem o financeiro, quem manda no financeiro? Quem tem a chave do cofre? Quem pode demitir pessoas? Quem vai ser o diretor comercial? Quem vai tirar a companhia do ponto A e vai levar para o ponto B? Se você não individualiza as responsabilidades, não deixa muito claro quem manda no quê, vai dar pau, vai dar problema. Em poucos meses a fusão vai pro buraco, ela vai se dissolver, ela não é sustentável. E ela não se sustenta porque a base não foi bem feita. E, obviamente, essas questões que envolvem governança corporativa precisam ser alinhadas de uma maneira prévia. Então, antes do signing e do closing, tem que alinhar a governança. E aí tem que investir tempo mesmo. E regras de governança que sejam claras, de modo que, assim, qualquer idiota bata o olho e fala, não, realmente é responsabilidade da Cláudia. A Cláudia ficou com a comunicação. A comunicação, ela tá junto com o marketing. Junto com o marketing tem o comercial. Então, ela precisa levar do ponto A ao ponto... Não tem dúvida. Não pode ter zona cinzenta. Então, a gente precisa se desprender um pouco de um linguajar, muitas vezes técnico, jurídico, que tenha uma vertente um pouco mais voltada para os instrumentos jurídicos e para algo mais pragmático. Ou seja, é impossível alguém bater o olho naquilo e ter dúvida sobre quem manda no quê. Então, eu vejo como um erro crasso e comum nas operações de fusão se deixar assim, 1 milímetro de dúvida nas questões aí que envolvem a governança, o organograma da companhia, controle, quem tem o poder para executar quais atividades e até onde vai esse poder, enfim. São aspectos realmente que são fundamentais esse alinhamento prévio, por isso que não dá para fazer uma fusão do dia para a noite num passe de mágicas. Ela precisa realmente ter essa maturação. E a partir da maturidade do projeto é que a gente afunila para uma assinatura de contrato e depois um fechamento da transação, seja através da transmissão das ações, se for uma sociedade anônima, ou aí a alteração do contrato social, se for uma sociedade limitada. Sim. É um ponto muito estratégico esse, né? Porque esse desequilíbrio de poder na governança corporativa pode afetar diretamente o sucesso da venda da companhia, no fim, né? Impactar diretamente. E se foi combinado que, né, por exemplo, a última palavra é tua, eu realmente preciso me empenhar ao máximo para apoiar a tua gestão. Eu preciso dar suporte para a tua gestão. Se esse foi o nosso combinado, eu tenho o dever, inclusive moral, além do meu interesse financeiro como acionista da companhia, de que a tua gestão seja um sucesso. E, por outro lado, você precisa ter a hombridade, a lucidez de que, se em algum momento você entender, ou o coletivo entender que você não é a pessoa mais apta para tocar aquela pasta, que você seja a primeira a levantar a mão e buscar alternativas para isso. E aí, realmente, a vaidade e o ego precisam ser mitigados e a gente precisa ter um racional pró-negócios, pró-business, pró-deal, porque senão bons negócios podem se dissolver. E como que o mercado nacional e internacional tende a reagir a notícias como essas, assim, de negócios que não aconteceram? Sempre tem um dano reputacional, né? É fato. Infelizmente, hoje, você pensar nas duas marcas, é quase que inconsciente você pensar em algo que não deu certo. É isso. Por outro lado, a gente vê, né, grandes potências aí que estão surgindo, em especial no mercado automotivo chinês, que estão exalando poder, robustez, crescimento, dominação, e o consumidor tem um inconsciente
que vai direcionando alguns padrões de consumo. Então, acho que eles realmente erraram na estratégia de conduzir, de anunciar para o mercado e a forma como saíram disso. Esse é o ponto, né? Eu ia te perguntar quais são as formas as estratégias que podem ser aderidas para evitar esse tipo de exposição desnecessária. Será que devia ter sido feito algum tipo de negociação e conversas internas por mais tempo antes de anunciar para a mídia? Sem dúvida. Eu acho que é o primeiro grande passo. Fiquei 1 ano negociando no bastidor, tá tudo bem. Eu participei de transação que a gente ficou 2 anos negociando o bastidor com companhia listada. 2 anos. São 2 anos. Sem fazer alarde, sem gerar movimentação. Muitas das reuniões aconteceram depois do horário e final de semana, justamente para evitar que, eventualmente, alguma informação aí vazasse, alguém na empresa ficasse sabendo. Então, a gente teve um cuidado enorme na condução do negócio para que esse dano reputacional não aconteça, né? E quando a gente pensa numa transação como essa, 1 mais 1, ele não pode ser 2. Ele tem que ser 2 elevado à 10ª potência, que daria 1024 o resultado matemático dessa equação. Então, quem está na liderança de uma operação como essa precisa ter essa sensibilidade, tem que ter esse filtro e precisa se preocupar, obviamente, com o resultado prático dos atos que pratica. Você deu insights muito valiosos aqui, dicas importantes para os empresários de cuidados, né? Que a VSH tem muita experiência em fazer fusões, aquisições. Que outras dicas você podia dar para quem nos assiste nesse sentido? Direcionamentos e até indicar como que a VSH atua e pode ser procurada nesse sentido? Acho que a primeira recomendação forte para o empresário, que é uma dúvida que, enfim, né, acaba chegando para a gente, né, quase que diariamente. Quando eu vendo minha empresa? Cara, vende quando ela está bem. Ponto. É isso. Tua empresa está bem, saudável, gerando caixa, gerando dividendo. O acionista está feliz. Cara, é o melhor indicador do mundo para você vender a tua empresa. Porque ninguém quer que a sua empresa quebre. Nenhum empreendedor em sã consciência vai acordar cedo, trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, tomar um risco absurdo, seja trabalhista, consumerista, tributário, regulatório, risco de tudo quanto é lado, para que o negócio não seja bem sucedido. Então, a partir do momento que esse empresário ralou, se dedicou, tomou risco, colocou capital, gerou caixa, com o caixa reinvestiu no negócio e chegou numa musculatura relevante, tem um tamanho interessante, cara, venda a tua empresa, realize teu capital e vai ser feliz. Porque para chegar nesse patamar, é só você e Deus que sabem o quanto você se dedicou, trabalhou e se expôs para isso acontecer. Muitas vezes nem o cônjuge, nem a esposa ou nem o marido sabem o que você passa, né, no seu dia a dia. Então chegou nesse patamar, realiza o seu capital e vai ser feliz, ponto. Simplifica a tua vida. Se de repente ficou 1 ano, 2, 3 fora do mercado e tem vontade de voltar a empreender, vai empreender. Eu acho que o que manda na vida é ser feliz. Mas a questão do timing é importante. A gente está falando aqui de 2 montadoras de relevância global e a verdade é o seguinte, os Shinoka estão engolindo os caras. Eles estão com um problema gigante hoje. A velocidade com que os chineses estão crescendo é assustadora. Então, talvez se essas companhias tivessem um pouco antes, né, se posicionado no mercado e entrado com uma posição estratégica de saída, cara, talvez os acionistas tivessem todos multimilionários, alguns bilionários, e não tivesse com um problema gigante hoje para administrar. Então, essa questão do timing é algo super importante. Tá no auge, tá bem, cara, realiza teu capital, ponto. A não ser que você é praticamente um gênio, na minha opinião, e existem alguns no Brasil, que conseguiram montar um negócio maravilhoso, gera caixa, paga bons dividendos, está crescendo, está na ponta da tecnologia, está com volumetria de negócio, as vendas estão aumentando, o custo operacional está baixando. Cara, você tem um modelo maravilhoso. E além disso, você teve a felicidade e a competência de construir uma geração seguinte
que realmente tem tesão pelo negócio, tem potência pelo negócio, tem apetite pelo negócio e tem capacidade técnica de tocar o negócio. Eu conheço famílias que têm essa felicidade. É a exceção da exceção da exceção. Então, se isso realmente acontece no seu núcleo empresarial, no seu núcleo familiar, aí você tem que ir para o movimento inverso, que é, não vai para venda, vai manter o negócio na família, mas daí você vai para fazer aquisições, você vai comprar outras empresas, o que também é maravilhoso, uma estratégia de crescimento inorgânico fantástico. Tem vários cases de sucesso em que o empresário estruturado com a família consolidada foi para o mercado e começou a fazer aquisições. E essas aquisições vão incorporando aí essa estrutura e aí você fica realmente com uma relevância no mercado maior ainda. Então, são dois caminhos que eu acho que são maravilhosos. Tanto a posição de saída, tá bem, tá no auge, realiza o teu capital, quanto tá com tudo estruturado e a geração seguinte tem apetite para o negócio, tem aptidão para o negócio, vai às compras, vai pro buy side, que tem boas oportunidades também. E Eric, esse fracasso da expectativa de venda de uma companhia pode torná-la mais vulnerável no mercado? Pode reduzir o valor dessa empresa e representar um problema? O empresário que está com uma demanda de caixa, a nossa pauta aqui é o mercado automotivo, eles estão cada vez mais com margem estrangulada, estão com dificuldade de pagar as próprias dívidas, estão com custo financeiro alto, alavancado com banco. Nesse cenário realmente é muito ruim, porque quando você vai vender um negócio, ao contrário do que eu acabei de dizer, que venda no auge quando você está bem, se você vai para o mercado para vender quando você está ladeira abaixo, o resultado é ruim. É isso que eu posso falar. Então, aquilo que já está depreciado, já está com uma taxa de desconto, porque está num momento fragilizado, vai vir alguém e vai atropelar. É um risco. E a VSH Partners trabalha com foco na venda de empresas com faturamento superior a 30 milhões de reais ao ano. Qual que é o cenário brasileiro e internacional desse recorte? A primeira pergunta que eu te faço. E depois, quais as vantagens de se trabalhar com esse nicho específico? São empresas que a gente percebeu que são mal atendidas dentro do mercado transacional. Elas já não são empresas pequenas, estão no patamar de médio porte, mas também não é uma empresa grande, que bancão está atendendo, que boutique está atendendo, que outras casas especializadas estão atendendo. Então o cara não está no bilhão, mas também ele não está no Simples Nacional. Então essa fatia intermediária, que em regra vai lá de 30 milhões até meio bi, que é o nosso público, são as empresas que nos contratam, são empresas super relevantes, em regra com grande potencial de crescimento, com um momento de transição em termos de qualificação da gestão e profissionalização da gestão, porque até pouco tempo eram pequenas, então estão naquela fase ali transitória mesmo, e estão num patamar que a gente acredita que, através do nosso know-how, do nosso capital intelectual e das nossas conexões, a gente consegue realmente fazer um trabalho relevante, robusto e que traga aí esse evento de liquidez para o empresário. E a gente, antes de encerrar, eu queria te fazer duas perguntas, Primeiro, quais são os principais fatores que levam as empresas a considerar esse momento de fusão, de aquisição? Você já trouxe em outras conversas aqui essa questão de, às vezes, a empresa quebra, às vezes a empresa vai ser sucedida. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais esses detalhes e por que as possibilidades de ganha-ganha são tão grandes diante de negociações como essas. Possibilidade de ganha-ganha é o famoso conceito Harvard de negociação, Eu tive a oportunidade de estudar com um professor na Getúlio Vargas, que trouxe esse modelo, enfim, acabou estudando em Harvard e trouxe em primeira pessoa um pouco mais desse conceito. Tirando toda a metodologia da negociação, que aí é outro
podcast, no final das contas, para a gente simplificar para o empresário que está me assistindo agora, a negociação precisa trazer conforto e benefícios para ambas as partes. Essa visão que, né, algumas pessoas que nos procuraram no passado e hoje, né, acaba acontecendo de uma maneira muito eventual, mas às vezes acontece, que é mais ou menos o conceito do carro com motor fundido, que, pô, isso aqui é uma bomba, eu quero achar um otário para comprar. Quando a gente vai para o mercado de M&A, não existe isso, né? Isso não comporta esse tipo de situação. Não tem como a gente fazer uma operação relevante com um esqueleto no armário. E problema todo mundo tem, né? Você não vai ter a empresa perfeita para ir para o mercado. A questão é a gente ter a transparência, a honestidade e trabalhar com a verdade quando a gente está falando com o investidor do outro lado. Então, se tem uma questão pontual tributária, a gente precisa dar visibilidade. Pô, se tem lá uma condenação trabalhista que está indo para uma fase de execução que representa um valor relevante dentro da estrutura, pô, a gente tem que dar visibilidade. Tem uma questão ambiental que foi objeto de autuação e está sendo... Pô, a gente tem que dar visibilidade. E tudo isso numa due diligence facilmente é pego. Só que a gente não precisa esperar chegar lá para trazer aquilo que pode inviabilizar um negócio. Então, eu vejo que para uma transação de M&A efetivamente acontecer, a gente tem que estar alinhado com premissas de boa-fé. Então, a gente precisa negociar de boa-fé, a gente precisa buscar o ganha-ganha e a negociação ela tem que ser uma negociação justa. Eu estou no meio de uma transação com um player super relevante do setor de entretenimento aqui no Brasil. E uma das coisas que o outro lado me falou, que me marcou e eu acho que é super legal compartilhar com o empresário, é que para tentar ser um pouco mais objetivo na negociação, eu falei, olha, traga uma proposta justa, porque a gente está negociando um ativo, a gente não está no meio de um leilão, né? É 30 milhões, não, é 40 milhões, é 50, não, mas no final das contas a gente fechou, sei lá, por 70 milhões. Cara, né, isso é muito inadequado e pouco profissional. E o que eu pedi foi uma proposta justa, dentro de parâmetros pré-definidos e dentro de um critério objetivo matemático de avaliação da empresa. Então a gente combinou um parâmetro para fazer o valuation. E imediatamente ele me falou, a gente estava numa ligação telefônica, o que hoje em dia já não é tão comum, né, a gente ligar para alguém, mas a gente tem falado bastante por ligação. Ele falou, Eric, se em algum momento você sentir que eu não estou sendo justo na negociação, por favor, levanta a mão e me dê visibilidade. E eu achei genial, assim, é uma abertura que é pouco provável que a gente vá ter problema na transação. O que a gente pode chegar de repente, numa falta de alinhamento em termos de valores ou de condições precedentes ou de condições pós-M&A. É possível que não saia o negócio. Mas, assim, dizer que foi um negócio truncado, complicado, com conversa paralela, é impossível. Porque se você está de boa fé na mesa para negociar, você vai buscar o entendimento para que ambas as partes saiam satisfeitas. Qualquer coisa diferente disso não vai gerar um resultado bom. Porque, eu assinei o contrato e me dei super bem. Sim, mas daí o outro não pagou. Aí o outro, quando assumiu a companhia, viu que aquilo ali não era exatamente daquela forma. Aí aquele earn-out negociado já não vai ter como cumprir. Cara, vai dar pau. Mas depois vai para o judiciário. Cara, o pior lugar do mundo para se resolver problema é o judiciário brasileiro. Eu posso falar com bastante tranquilidade e licença poética. Porque eu sou advogado, né? O judiciário é ruim. Tem muitos temas que o judiciário está julgando que não tem nem competência técnica para julgar aquela complexidade. Fora o tempo, né? Tem processos que levam 5, 7, 10, 15, 20 anos, o que é uma insanidade. Ainda mais no mundo dinâmico que a gente vive hoje. Então, cara, boa fé, fair, precisa ter.
E Eric, para concluir, o que a gente pode aprender com casos de M&A que fracassaram, mas que também deram certo? Os que fracassaram são os que trazem os melhores insights, mas para não repetir as mesmas coisas que eu trouxe aqui e tentar ser objetivo na resposta, tem que estar preparado, como uma competição. Pô, você vai correr em novembro a meia maratona de Nova York. Cara, você tem que se preparar. Cara, você tem que treinar, tem que cuidar da alimentação. Não dá para embalar no álcool o final de semana, não dá para você ter um consumo desregulado de açúcar, de gordura, não dá para deixar de fazer exercícios que fortaleçam tua musculatura, não dá para deixar de fazer cardio. Cara, você não vai correr uma maratona, meia maratona se você não estiver preparado. Cara, M&A precisa dessa preparação, e a preparação, o empresário precisa realmente estar apoiado de profissionais que ele confie num primeiro momento, sem a confiança nada acontece, e ele precisa ter essa disponibilidade para construir um caminho com esse profissional. Porque não existe copia e cola em M&A. Cada projeto é customizado. O que a gente faz aqui é alfaiataria. É aquele terno sob medida, exatamente com caimento perfeito, com corte perfeito, com tecido perfeito, porque você escolheu aquilo e aquilo foi construído com todo o cuidado do mundo para você. Então, a preparação, eu diria que é fundamental. Então, o maior acerto, se preparar. O pior erro, não se preparar. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, um forte abraço aí para toda a nossa audiência. Esperamos que você tenha gostado dessa conversa, que ela tenha te rendido bons aprendizados e boas reflexões. Obrigada por permanecer conosco até o fim. Nos siga nas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas ou ter acesso a mais conteúdo de M&A. Até a próxima e bons negócios!